Você tem carregado um silêncio que parece mais pesado do que deveria. E o título que você está ouvindo não é aleatório. Ele cai como um golpe forte no interior do seu peito, porque nomeia algo que você já sentia. A pessoa que tentou diminuí-lo não compreendeu realmente o que estava tocando. É por isso que a memória ainda tem bordas afiadas, porque certas palavras ainda se levantam quando o quarto fica em silêncio, e porque seu espírito tem se recusado a esquecer. Você pode ter sorrido durante isso, seguido em frente e até agido como se não importasse, mas importou. Importou porque a humilhação sempre tenta reescrever a identidade, e sua alma sabe quando uma história falsa foi falada sobre ela. Se você quer discernir o que esta estação realmente está dizendo, deixe que o chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, ajude você a nomeá-lo claramente, orar através dele com honestidade e parar de carregar confusão como se fosse sabedoria. Você não precisa continuar adivinhando cada ferida quando há um caminho que ajuda você a separar dor de propósito, e você pode encontrar esse caminho no comentário fixado. O que aconteceu pode ter abalado você, mas não o definiu. Você não está mais ouvindo uma acusação. Você está de pé, no lugar onde a verdade começa a responder. O que torna esse tipo de humilhação tão exaustivo é que ela nem sempre chega como crueldade aberta. Às vezes vem como um olhar displicente, uma frase dita com demasiada casualidade, uma porta que se fechou com um sorriso, ou um atraso que fez você questionar seu próprio valor. Você se lembra da maneira como seu corpo respondeu antes mesmo de suas palavras. Seus ombros se contraíram, sua respiração se encurtou. Sua mente repetiu o momento muito depois de o momento ter passado. Ainda agora, há lugares no seu dia onde a memória retorna sem pedir permissão. Ela pode aparecer quando você está lavando louça, abrindo seu celular, ou sentado no trânsito com tempo demais para pensar. É assim que um julgamento falso pode alcançar profundamente. Ele tenta viver no corpo, não apenas na mente, mas o fato de permanecer não significa que tenha autoridade. Significa apenas que a ferida foi real o suficiente para deixar uma marca, e você está sendo convidado a ler essa marca sem permitir que se torne seu nome. Há uma diferença entre ser ignorado e ser invisibilizado, e seu coração está tentando perceber a diferença. Você pode não ter tido a linguagem para isso quando aconteceu, mas sentiu o choque entre o que estava acontecendo ao seu redor e o que era verdade sobre você. Essa tensão é a razão pela qual esta mensagem tem sua atenção agora. Não é porque você gosta de revisitar a dor, mas porque está cansado de permitir que a cegueira de outras pessoas molde sua vida interior. Um título como este não o convida à vingança. Convida você ao reconhecimento. Pede que você veja que algumas pessoas compreenderam apenas parte da história, enquanto você estava vivendo todo o peso dela. E se eles o leram mal, isso não torna a leitura deles final. Significa apenas que o Senhor tem trabalhado em um lugar que eles não podiam medir. O que parece atrasado no natural ainda pode ser oportuno no espírito, não como um milagre garantido em um cronômetro, mas como um despertar sóbrio para o que já estava se formando em você. Talvez você tenha tentado agir normalmente enquanto algo em você continua pausando na mesma memória. Você responde mensagens, cumpre responsabilidades, lida com o que precisa ser tratado, e ainda assim há um lugar dentro de você que pergunta por que a ferida precisou vir de alguém cuja opinião já importou. É aí que a dor se torna pessoal. Não é apenas que você foi ferido. É que você foi mal compreendido de uma maneira que tentou diminuir seu senso de chamado. Alguns dias isso aparece como fadiga. Alguns dias é uma raiva aguda e silenciosa. Alguns dias é uma estranha entorpecimento que parece mais seguro do que a esperança. E ainda assim, mesmo nesse entorpecimento, há uma testemunha em você que diz que a história não está terminada.
Você pode ter sido humilhado, mas a parte mais profunda de você ainda está viva, ainda atenta, ainda se recusando a concordar com a mentira. Essa recusa não é orgulho, é preservação. Significa que algo dentro de você sabe a verdade, mesmo que seus sentimentos ainda não tenham alcançado totalmente. Se você tem se perguntado se esta mensagem é para você, o fato de que ela o inquieta pode ser a resposta. Nem todo agitar é um aviso. Alguns são um chamado ao discernimento. É por isso que tantas pessoas permanecem presas em ciclos de dúvida sobre si mesmas depois de serem humilhadas. Elas continuam perguntando se são sensíveis, em vez de perguntar se têm carregado a visão distorcida de alguém por tempo demais. É aqui que o chamado dos escolhidos, uma jornada de 30 dias, se torna mais do que um plano de leitura. Torna-se um companheiro constante para identificar o que esta estação está pedindo de você e para distinguir a diferença entre uma porta fechada, um atraso de refinamento e uma nova tarefa moldando-se silenciosamente. Muitos leitores disseram que começaram a ver sua espera de maneira diferente e que pararam de interpretar cada silêncio como abandono, uma vez que tiveram linguagem para a estação. Se você precisa desse tipo de clareza, o comentário fixado mostrará por onde começar. O que você está sentindo não é irracional, é informação, e quando você permite que seja examinado, isso pode levá-lo para fora da confusão e para um tipo de confiança mais fundamentado. Há sempre pressão para responder rápido. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Demais quando alguém o julgou mal. Uma voz diz para você provar seu valor. Outra diz para desaparecer. Uma terceira diz para se tornar mais duro para que ninguém possa fazer isso novamente. Nenhuma dessas vozes cura algo algum. Elas apenas mantêm sua atenção acorrentada à pessoa que o feriu. É assim que a distração funciona em estações como esta. Ela transforma sua vida em um tribunal onde você continua tentando vencer um caso que nunca deveria definir seu futuro. Você verifica conversas antigas, ensaiar o que deveria ter dito. Imagina o que eles sabem agora. Mas quanto mais você orbita o mal-entendido deles, menos espaço você deixa para seu próprio crescimento. O Senhor não precisa que você se torne consumido com o testemunho daqueles que não puderam ver claramente. Ele está ensinando você a retornar ao seu próprio centro. E às vezes, esse retorno começa ao perceber o quanto você está cansado de defender o que deveria ter sido reconhecido. José vem à mente aqui, porque ele sabia o que significava ser mal compreendido por pessoas próximas a ele. Ele foi tratado como um problema antes de ser entendido como parte de um propósito maior. Contudo, sua vida não terminou no nível da inveja ou confusão de alguém. Ele atravessou traição, atraso e confinamento, e nenhum desses lugares foi a definição final dele. Você vive sua vida comum em um século diferente,
em um lar diferente, com responsabilidades diferentes, mas o padrão humano é familiar. Mal entendido pode fazer você se sentir isolado, especialmente quando vem de pessoas que deveriam ter sabido melhor. Ainda assim, a distância entre o que foi dito sobre você e o que é verdadeiramente é onde Deus muitas vezes começa a formar uma pessoa mais estável. Não mais alta, não mais dura, mais estável. Você não precisa forçar uma resposta dramática para provar que importou. Você só precisa continuar avançando com a verdade que já começou a se estabelecer em seus ossos. Se você continua retornando ao momento da humilhação sem perguntar o que isso lhe custou, você pode perder o quanto sua atenção foi taxada. Ciclos repetidos começam com pequenas concessões. Você abaixa suas expectativas, silencia seus instintos, diz a si mesmo que não vale a pena nomear. Então, pouco a pouco, você começa a carregar um luto privado que vaza para todo o resto. Pode fazer tarefas comuns parecerem mais pesadas. Pode fazer a alegria parecer cautelosa. Pode fazer um quarto seguro parecer suspeito porque seu corpo aprendeu a se enrijecer antes de relaxar. Nada disso significa que você é fraco. Significa que sua vida interior tem trabalhado duro para protegê-lo. Mas proteção pode se tornar uma prisão se nunca aprender a abrir. O custo de ignorar o sinal não é apenas emocional, é embotamento espiritual. Você pode se acostumar tanto a se guardar que não percebe mais quando a graça está o convidando a respirar novamente. 888. Digite nos comentários como uma confirmação simples de que você está de pé em um limiar. E então retorne à narração. Deixe que isso o lembre de que não se trata de contar o que foi perdido, mas de reconhecer que algo significativo tem cruzado seu caminho. Continue ouvindo, porque o verdadeiro significado do momento ainda não terminou. A humilhação não foi a palavra final, e sua consciência está começando a aguçar onde antes estava embaçada. O que está acontecendo por baixo da dor é muitas vezes mais interno do que parece à primeira vista. A ferida antiga busca uma reivindicação de identidade. Diz a você que ser mal compreendido significa que você está inseguro, que ser ignorado significa que você é pequeno, que ser ferido significa que agora deve viver guardado para sempre. Mas essas são interpretações, não veredictos. A mente quer certeza, o corpo quer proteção e o espírito quer verdade. Quando esses três não estão alinhados, o medo mais alto geralmente vence. Então você acaba reagindo a cada pausa como rejeição, a cada distância como abandono, a cada silêncio como prova de que nunca foi valorizado. Contudo, a questão mais profunda não é apenas o que aconteceu com você, é o que a experiência tentou ensinar você sobre si mesmo. E é aí que o trabalho de cura se torna honesto, porque você não pode se libertar de uma mentira que nunca nomeou. Você está sendo convidado a examinar o acordo interno que se formou ao redor da ferida, e a quebrá-lo gentilmente, sem ódio de si mesmo e sem negação. Você já pode sentir que não se trata simplesmente do fracasso de uma pessoa em vê-lo. É sobre a maneira como certos ambientes o treinam a se encolher para sobreviver. Alguns lugares recompensam performance, mas punem sinceridade. Alguns relacionamentos demandam acesso a você sem lhe dar dignidade em troca. Alguns quartos são cheios de palavras, mas vazios de visão real. Quando você vive ali por tempo suficiente, pode começar a confundir cautela com sabedoria e retraimento com maturidade. Mas discernimento não é suspeita. Discernimento é a habilidade de notar o que está drenando você sem se tornar consumido pelo medo. Permite que você veja um padrão sem decidir que todos compartilham o mesmo coração. Isso importa, porque humilhação pode fazer você suspeitar de toda nova conexão se você permitir. A resposta não é endurecer.
A resposta é crescer mais afiado sem se tornar mais frio. Você está aprendendo a distinguir a diferença entre um lugar que o moldou e um lugar que ainda está pedindo que você desapareça. Há uma estratégia na oposição e ela raramente se anuncia como oposição. Vem como ruído, fadiga, atraso e a promessa de urgências menos importantes. Mantém você ocupado o suficiente para nunca ficar quieto por tempo bastante para ouvir o que seu espírito está dizendo. Também ama a comparação. Mostra outras pessoas se movendo mais rápido, falando mais alto e parecendo mais seguras. Então pergunta por que você ainda não está lá. Essa pergunta parece prática, mas muitas vezes é uma armadilha. Desvia sua atenção do trabalho, de tornar-se para a performance de parecer. Quando isso acontece, você começa a medir sua vida pelo ritmo do quarto mais barulhento, em vez da verdade de seu próprio processo. Mas você não está sendo medido por uma multidão. Você está sendo formado através da verdade. E formação raramente parece brilhante enquanto está acontecendo. Parece paciência, clareza e escolhas repetidas de não deixar que a urgência decida sua identidade por você. Houve um momento em que você parou de negociar com a mentira, mesmo que apenas interiormente. Você ainda pode ter tido perguntas, mas não queria mais fazer paz com uma leitura falsa de sua vida. Isso importa. É uma coisa sentir dor. É outra continuar oferecendo seu consentimento interno à própria história que o diminuiu. Algo em você mudou de explicar-se para si mesmo para começar a permanecer imóvel dentro da verdade. Você pode não ter todos os resultados que deseja e não precisa fingir o contrário, mas você chegou a um ponto em que a interpretação antiga está perdendo seu poder. Esse é o início da liberdade, não porque tudo foi consertado, mas porque você não está mais disposto a viver como se a humilhação tivesse a autoridade final sobre sua identidade. O próximo passo não é se tornar dramático sobre essa mudança, é deixá-la se estabelecer. Há verdades que chegam como trovão e há verdades que chegam como luz por baixo de uma porta. Esta tem vindo silenciosamente, e se você apressá-la, pode perder o que ela está tentando construir em você. Humilhação frequentemente faz uma pessoa explicar demais ou performar demais. Verdade ensina você a se tornar claro o suficiente para não precisar de nenhum dos dois. O caminho adiante agora não é perseguir as pessoas que o mal compreenderam, mas reconhecer o que o mal entendido deles expôs. Expôs onde você ainda estava, dependendo de aprovação externa para a estabilidade interna. Expôs o quanto você queria que certas vozes validassem seu valor para não ter que protegê-lo você mesmo. Isso não é uma condenação, é um convite. Se você pode ver a raiz, pode parar de regá-la com medo. E uma vez que para de alimentá-la, ela não cresce mais no escuro. A imagem que se ajusta a esta estação é uma semente sob o solo. Primeiro, nada sobre o solo sugere beleza. Parece fechado, escondido e até esquecido. Mas escondido não é o mesmo que desperdiçado. Por baixo da superfície, há pressão, umidade e tempo fazendo trabalho que o olho ainda não pode admirar. A semente não argumenta com a terra, não exige aplausos da escuridão. Simplesmente suporta o que precisa suportar enquanto sua vida está sendo reunida para dentro. Isso está mais perto de sua estação do que você pode ter percebido. A humilhação que você experimentou não foi prova de que estava terminando. Era parte de uma pressão oculta que forçou a vida a ir mais fundo antes de poder subir. Você não escolheu o solo ao seu redor, mas não está sem poder dentro dele. O que parecia sepultamento também foi proteção, e o que parecia atraso também foi desenvolvimento. O solo não foi seu juiz, foi sua cobertura. Dentro dessa estação oculta, as raízes fazem seu trabalho silencioso.
Elas não parecem impressionantes e não se anunciam à superfície. Elas buscam, se prendem e seguram. É assim que a formação muitas vezes se sente quando ninguém está celebrando. Você está aprendendo a extrair vida do que é estável em vez do que é elogioso. Está aprendendo que profundidade importa mais do que exibição. A humilhação tentou convencê-lo de que visibilidade era a única prova de valor, mas a semente ensina outra lição. Ela é preservada pelo que ninguém vê. Não é mais fraca porque está enterrada. Está se tornando mais forte porque ainda não está exposta. O mesmo é verdade para você. Alguns dos trabalhos mais importantes da sua vida aconteceram longe da atenção, longe dos aplausos, longe das pessoas que pensavam que já tinham entendido você. A falha deles em perceber não cancelou o processo. Significou apenas que eles não foram convidados a supervisioná-lo. A pressão do solo pode parecer oposição quando você está dentro dele. Pressiona de todos os lados, limita o movimento, parece pedir rendição, mas nem toda restrição é punição. Algumas são limites misericordiosos que mantêm o que é tenro de ser destruído antes de amadurecer. Se a semente fosse levantada cedo demais, não sobreviveria ao ar. Se fosse exposta muito cedo, estaria vulnerável a danos antes que a força se formasse. É por isso que algumas portas fechadas não são insultos, algumas são proteção. Mantém a estação honesta, impedem que você finja que está pronto para o que realmente o esmagaria. O solo pode parecer solitário, mas não está vazio. É um lugar onde velhas suposições se quebram para que a vida possa começar a abrir espaço para si mesma. Você não está sendo enterrado por cada limite que enfrentou. Alguns desses limites estão preservando você do tempo errado, do lugar errado e da versão errada de si mesmo. Se você puder permanecer com essa imagem, então poderá começar a ver sua vida atual de maneira diferente. A semente não se apressa. Confia na pressão por tempo suficiente para permitir que a vida tome forma por baixo dela. Isso não significa que você se torne passivo. Significa que você para de tratar trabalho oculto como trabalho desperdiçado. Você mantém suas rotinas, mantém suas orações honestas, mantém seu coração de se tornar teatral sobre o que ainda não pode controlar. Há sabedoria em permanecer sob o solo até que a força certa se forme. Há também coragem em deixar o solo ser solo em vez de tentar transformá-lo em um palco. O momento virá quando o trabalho oculto não poderá mais permanecer oculto, mas mesmo então, o começo parecerá pequeno, uma rachadura, uma elevação, um primeiro movimento. Ninguém que apenas observou a superfície entenderia o quanto aconteceu antes daquele pequeno sinal aparecer. Estou pronto. Digite essa frase curta nos comentários e depois retorne à narração. Deixe que seja a frase que você oferece quando terminar de argumentar com a estação oculta e estiver pronto para receber o que ela tem formado. Continue ouvindo, porque a imagem ainda não terminou de falar. O que está crescendo em segredo está começando a importar em público, e seu próximo passo não exigirá que você se torne outra pessoa. Retorno é o que acontece quando você para de performar recuperação e começa a viver a partir da verdade. A semente não se torna uma flor fingindo que já é uma. Ela se torna o que é honrando o processo que a levou até lá. É por isso que este momento importa. O título não está pedindo que você encare a humilhação para sempre. Está pedindo que você veja que o humilhamento nunca teve permissão para definir toda a história. Você está retornando a si mesmo, mas não ao eu que dependia da aprovação de todos. Você está retornando a um eu mais estável, um eu mais claro, um eu que pode ouvir a diferença entre vergonha e instrução. Quando você olha para trás agora, pode fazê-lo sem entregar seu futuro às pessoas que uma vez mal compreenderam seu valor.
A semente se levanta porque a vida dentro dela não pode permanecer oculta para sempre. Você também. Não porque você se tornou mais alto, mas porque a verdade se tornou mais forte do que a leitura antiga. Uma prática que o ajudará a viver isso com honestidade é desacelerar antes de responder à memória. Quando a frase antiga surgir em sua mente, não responda imediatamente com pânico. Fique quieto por um momento e nomeie o que realmente está acontecendo. Você pode estar lembrando de uma voz que o dispensou, mas não é obrigado a concordar com ela agora. Deixe o corpo se assentar antes que a mente comece a construir um caso. Coloque seus pés no chão, solte o maxilar. Respire de uma maneira que diga à sua atenção nervosa, em termos simples, que o momento está passando. Então pergunte qual é a verdade da situação sem exagero. Isso não é negação, é discernimento em movimento. Mantém a ferida de se tornar um intérprete permanente de sua vida e ensina você a responder em vez de apenas reagir. Outra prática é marcar os lugares onde você se encolhe sem perceber. Pode ser em uma conversa, onde você de repente se torna menor, ou em um quarto, onde você para de dizer o que realmente pensa. Pode ser na maneira como você prefacia cada boa ideia com desculpas, ou na maneira como assume que suas necessidades são demais. O ponto não é envergonhar-se por esses hábitos. O ponto é notá-los para que possam perder seu poder. Uma semente não precisa fingir que não está sob pressão. Só precisa continuar recebendo o que a ajuda a viver. No seu caso, isso pode significar dar a si mesmo permissão para falar claramente, estabelecer um limite claro ou parar de explicar demais o que deveria ter sido óbvio. Pequenos atos de estabilidade importam. Eles ensinam sua vida interior que é seguro parar de se preparar para desrespeito a cada passo. Essas escolhas podem parecer comuns, mas estão mudando a forma de seu enraizamento. Há também momentos em que proteção parece pausa. Nem todo convite merece um sim imediato. Nem toda lacuna precisa ser preenchida. Nem todo silêncio é uma perda. Às vezes, a coisa mais misericordiosa é deixar uma porta fechada por tempo suficiente para que você lembre quem você é sem ela. Esse tipo de limite não é rejeição, é ternura com um cronograma que você ainda não pode ver. A semente não é privada quando o solo a mantém coberta. Está protegida de se tornar frágil antes de ter força suficiente para suportar luz. Você pode precisar dessa mesma misericórdia agora. Um ritmo mudado, uma agenda menos lotada, uma resposta mais lenta, um não deliberado. Esses não são sinais de que sua vida está encolhendo. Podem ser sinais de que sua vida está sendo preservada da pressão que dispersaria o que ainda está se formando. Em algum momento, uma decisão é necessária. Não um voto dramático, apenas um claro e fiel. Você decide que não deixará mais a história da humilhação ser a história mais alta no quarto. Você decide que clareza importa mais que velho ressentimento. Você decide que sua energia pertence ao trabalho de tornar-se, não ao argumento interminável com o passado. Isso é administração. É assim que você protege o que está crescendo dentro de você. A semente não desperdiça força em tudo ao seu redor. Derrama-se na forma da vida. Você pode fazer o mesmo. Pode escolher um limite, uma oração, uma conversa honesta, uma pausa descansada, um ato de obediência que alinhe seus dias com o que é real. É assim que você evita ser puxado de volta para um ciclo que nunca diria a verdade sobre você. Como um amém silencioso, pressione o curtir agora e deixe que represente o que você aceitou sem palavras. Às vezes o coração diz sim antes da boca, e este é um desses momentos. O pequeno gesto se torna um selo de acordo com a verdade que você tem ouvido. Mantenha esse acordo perto, porque importa mais do que o ruído ao redor. A semente não se levanta porque foi elogiada.
Levanta-se porque a vida dentro dela alcançou um ponto onde não pode mais ser contida pelo que a cobria. Essa é uma imagem poderosa do que acontece quando a interpretação antiga perde o controle. O humilhamento, que uma vez pareceu um veredicto final, se torna um lugar que você pode olhar sem medo. Não porque foi agradável, e não porque foi justo, mas porque não conta mais toda a verdade. O que se levanta em você agora não é arrogância, é consciência estável. Você sabe o que suportou, sabe o que custou, e sabe que não foi a medida final de seu valor. Essa consciência não o torna superior a ninguém, apenas o torna menos disponível à mentira que uma vez o manteve pequeno. Compartilhe isso com alguém que veio à mente, especialmente se essa pessoa é gentil, fiel ou ainda carregando sua própria ferida silenciosa. Às vezes, cuidado não é alto. Às vezes, é simplesmente garantir que a pessoa certa receba uma palavra que possa estabilizá-la. Se alguém cruzou sua mente enquanto ouvia, não ignore esse impulso. Pode ser uma maneira simples de estender o que você acabou de receber, e pode chegar exatamente no momento certo para eles. Eu sou escolhido. Digite essa declaração de identidade e deixe que repouse em suas mãos como uma verdade simples, em vez de uma esperança frágil. Diga como confirmação de quem você está se tornando, não como performance. Então deixe a narração continuar, porque o acordo agora está ativo em você. A semente não se torna a si mesma argumentando com o solo, e você também não. Há um tipo de paz que vem quando você para de fazer as perguntas erradas. Em vez de perguntar por que eles não o viram, você começa a perguntar o que a estação estava ensinando a você através da dor. Em vez de perguntar como recuperar sua imagem, você pergunta como viver com maior clareza. Em vez de perguntar se o humilhamento o apagou, você pergunta o que foi preservado quando tudo o desnecessário foi retirado. Essa mudança muda o ar ao redor de sua vida. Não faz a memória desaparecer, mas remove seu direito de governar cada novo dia. Você começa a notar que a dor antiga ainda é real, mas não é mais central. Torna-se uma voz entre muitas, e não a que você obedece. É assim que o retorno funciona. Traz você de volta ao seu próprio centro, sem fingir que a jornada nunca aconteceu. O que permanece agora é um tipo mais silencioso de força. Não é a força de alguém tentando impressionar as pessoas que o julgaram mal. É a força de alguém que aprendeu a ficar de pé sem explicar sua existência a cada quarto. Você não é obrigado a resolver cada pontuação. Você é obrigado a dizer a verdade com sua vida. Isso significa manter sua atenção no que cresce, no que cura, no que estabiliza e no que o chama para frente. A semente não precisou de permissão do solo para se tornar prova viva. Simplesmente permaneceu fiel à vida dentro dela. Você também pode. Você pode deixar a humilhação antiga onde pertence, não porque nunca aconteceu, mas porque não decide mais o que acontece a seguir. Aquele que o humilhou pode agora entender algo que perdeu, mas a realidade mais importante é esta. Você não está mais esperando o entendimento deles para autorizar sua identidade. Você carregou confusão suficiente por uma estação. Agora você carrega discernimento. Você carregou encolhimento suficiente por uma estação. Agora você carrega estabilidade. Você carregou perguntas suficientes sobre se o silêncio significava desaparecimento. Agora você carrega confiança. O que foi semeado em oculto está se preparando para ser visto, e você não precisa se apressar para provar que está pronto. A semente sabe quando romper. Você também saberá. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental.
Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.